Olá! Vamos estudar morfologia? Então, já te antecipei. Nesta aula, morfologia. E pensar o que é morfologia, classificação morfológica, formação de palavras, esse é o meu convite. E eu peço que você me acompanhe. Veja só, primeiro, refletindo sobre o que é a morfologia. A morfologia é o ramo que estuda a estrutura das palavras, como elas se constituem, como elas se formam, assim como a classificação dessas palavras a partir de características comuns, em especial a finalidade que atendem. Palavras que atendem a uma mesma finalidade são de uma mesma classe gramatical, certo? Ou classe morfológica, ou classe de palavras. Então, a morfologia se dedica a isso, ao estudo da palavra propriamente dita, enquanto a sintaxe pensa nas relações entre as palavras dentro de uma oração, a semântica estuda o sentido, a elaboração do significado. Nesse momento, nós estamos preocupados ali com a palavra propriamente dita. Estamos olhando para aquela palavra e pensando sobre como ela funciona, como ela se formou e a qual finalidade ela atende. Feito? Então veja só. Primeiro, formação de palavras. E para pensarmos formação de palavras, eu te convido a pensar o que é um morfema. O morfema é a menor unidade que constitui a palavra. Hugo, eu achava que era uma letra. Opa, então vamos conversar aqui. Nós temos mais de uma possibilidade de desmanchar uma palavra. Eu posso pegar uma palavra e desmanchá-la letra por letra. Ou posso desmanchá-la fonema por fonema, por cada unidade sonora, fonema, certo? E aqui nós estamos falando de morfema. Então, um morfema é a unidade mínima de significado ou função gramatical que compõe as palavras. É a menor unidade linguística que carrega algum tipo de significado e pode ser analisada isoladamente. Então, a hora que eu olho para aquela palavra, eu consigo isolar o morfema e analisá-lo separadamente do restante da palavra. Os morfemas podem ser divididos em duas categorias principais: morfemas léxicos e morfemas gramaticais. Os morfemas léxicos são aqueles que estão mais relacionados à expressão de sentido a partir daquela palavra. Então, eles contribuem para o sentido. Os morfemas gramaticais são os que permitem, por exemplo, a flexão para o plural, para o feminino e por aí vai embora. Bacana? Eu separei os morfemas que realmente precisamos nas provas de concurso, nos processos seletivos. Então, eu peço para que você tenha atenção com esses morfemas, porque são eles que são definidores dos processos de formação de uma palavra ou até mesmo de flexão dessa palavra. Feito? E o primeiro morfema que eu separei para você é o radical. Radical é o morfema que traz o sentido essencial de uma palavra. Inclusive, é o morfema mais importante, porque a essência de uma palavra está lá. É a parte da palavra que carrega seu significado básico e essencial. Então, na palavra livro, o radical é livre, L-I-V-R. Na palavra corrida, o radical é cor. Na palavra amoroso, o radical é amor. Então, nessas palavras, eu estou apontando para você o morfema que expressa o elemento principal do sentido daquela palavra. Por isso, o radical é tão importante. E observe assim: palavras que partem de um mesmo radical são chamadas cognatas. Estou repetindo para você. Palavras que partem de um mesmo radical são chamadas cognatas. Então, se eu pegar a palavra livro, aí eu tenho livraria, livreiro. Então, livro, livraria e livreiro são cognatas. Amor, amoroso, amável são cognatas, porque partem de amor. Então, palavras que partem de um mesmo radical são palavras cognatas. Vamos a mais um morfema? Veja só. Afixos. Os afixos são agregados ao radical,
formando novas palavras. E é importante que você grave isso que eu acabei de te dizer. Então eu vou destacar para você. Os afixos formam outras palavras. Então eu pego uma palavra já existente, o radical dela, e acrescento um prefixo ou um sufixo. Hugo, mas não eram afixos? Sim. Afixos são de duas categorias principais: prefixos e sufixos. Os prefixos, certo, são acrescentados antes do radical e os sufixos são acrescentados depois. Mas vamos a essa explicação que eu coloquei na tela. São elementos morfológicos que podem ser adicionados a uma raiz. O que é a raiz? O radical. Ou base de uma palavra para modificar seu significado, sua classe gramatical ou para indicar flexão. Veja só. Prefixos são afixos que são adicionados antes da raiz ou base da palavra. Eles modificam o significado da palavra ou indicam uma mudança na sua classe gramatical. Exemplos de prefixos são pré-história, desfazer, em antissocial. E vejam que esses prefixos, eles indicam para você um sentido, porque o pré significa que é anterior, o des tem um sentido de negação, o ante de contrariedade, de oposição, e criaram ou formaram outra palavra. Então tinha a palavra história, eu passei a ter pré-história. Eu tinha a palavra fazer e passei a ter desfazer. Havia a palavra social, agora antissocial. Então, os prefixos são agregados ao radical, formando outras palavras. Agregados antes do radical. E os sufixos são afixos que são adicionados após a raiz ou base da palavra. Eles também modificam o significado da palavra ou indicam uma mudança na sua classe gramatical. Então, o são, em canção, mente, em rapidamente, o oso, em amoroso ou também em gostoso, certo? Sufixo acrescentado após o radical. Importante, mais uma vez, afixos formam outras palavras. Hugo, por que você insiste tanto nisso? Por causa disso aqui, das desinências. Afixos formam outras palavras, desinências não. Desinências flexionam palavras que já existem e ponto. Entendida a diferença de função? Então nós vimos o radical, que traz o significado principal de uma palavra. Aí nós vimos os afixos, que são adicionados ao radical, formando outras palavras. E agora, as desinências, que flexionam as palavras. Desinências são elementos morfológicos que são adicionados ao final de uma palavra para indicar informações gramaticais, como flexão de número, de gênero, de tempo verbal, modo verbal, entre outros. Feito? Então veja só. Desinências nominais. Desinência de número indicando plural. Se eu tenho a palavra gato, eu passo a colocar a desinência de número, neste caso a letra S, e eu passo a ter o plural. Então este S que aqui foi acrescentado é uma desinência nominal de número. Indica que a palavra está no plural. Desinência de gênero. Indica o gênero feminino. Exemplo, cavaleira. Se eu tivesse cavaleiro, era uma coisa, cavaleira é outra. Então, essa mudança na terminação da palavra indica o gênero. Bacana? Opa, não passou? E aí, eu preciso saber agora como esses elementos se acomodam, formando palavras. Eu peço para que você imagine como um jogo de montar, como peças de um jogo de montar. Aqueles bloquinhos, certo? Por quê? Agora você viu os bloquinhos, que são os morfemas. Mas quais são as regras para que eles se juntem? Processos de formação. Os primeiros processos que veremos são os de derivação. E são vários. Então me acompanhe nessa aventura aqui. Derivação prefixal. Eu acrescento um prefixo ao radical para formar uma palavra. Então quando eu digo ilegal,
eu formei uma nova palavra, que indica que não é legal. Esse i é uma negação. Então, derivação prefixal. Feito? Derivação sufixal, quando eu acrescento um sufixo ao radical, formando também outra palavra. Beleza é a palavra original, aqui eu passei a ter belezura. Então, derivação prefixal pelo acréscimo de prefixos, sufixal pelo acréscimo de sufixo. Mas veja só, prefixal e sufixal, quando eu acrescento prefixo e sufixo. Porém, isso não ocorreu ao mesmo tempo na história de formação dessa palavra. Veja só, infelizmente veio da palavra feliz, certo? Aqui eu tenho radical feliz, tenho o prefixo in e o sufixo mente. Eu vou fazer o seguinte raciocínio contigo. Caso eu retire o mente, eu fico com infeliz. Caso eu retire o in, eu tenho felizmente. Significa que em algum momento o radical feliz recebeu o in. Em algum outro momento ele recebeu o mente. Então o radical recebeu o prefixo e o sufixo em momentos diferentes da formação. E depois os dois juntos. Me acompanhou? Isso é derivação prefixal e sufixal. Parasintética. Parece a mesma coisa, mas não é. Aqui, o radical também recebe prefixo e sufixo, mas ao mesmo tempo. E o teste vai ser o mesmo. Eu tenho aqui pobre e eu cheguei à palavra empobrecer. Eu tenho o prefixo em e o ecer. Existe pobrecer? Existe em pobre? Não existe. É porque neste caso, no mesmo momento, foram agregados ao radical prefixo e sufixo. Isso é derivação parasintética. Quando agregados em momentos diferentes, o caso do infelizmente, prefixal e sufixal. Eu já adianto para você. Como quem elabora a prova sabe que muita gente confunde derivação prefixal e sufixal e parasintética, é justamente essa derivação que vai aparecer com mais frequência na sua prova. Feito? Adiante. Nós ainda temos a chamada derivação regressiva, que é quando uma palavra perde algum elemento para que seja formada outra. O mais comum é que nós tenhamos substantivos sendo formados a partir de verbos por meio de derivação regressiva. Eu trouxe um exemplo aqui, lutar, e a partir disso, luta. Eu perdi esse elemento final aqui, que é a desinência de infinitivo, e eu passei a ter o substantivo luta. Feito? Então, quando eu tenho a palavra perdendo algum elemento para a formação de uma outra, aí nós temos a derivação regressiva. Agora que eu deixei ali as derivações para vocês, eu vou passar para composição. Composição tem somente dois processos. Palavras compostas por justaposição e palavras compostas por aglutinação. Quando eu falo que a palavra é composta por justaposição, isso ocorre porque eu tenho todas as palavras originais ali dentro da que se formou. E em palavras compostas, eu tenho mais de uma palavra dentro, mais de um radical dentro daquela palavra. Então, pé de mesa, banco de praça, cachorro quente, eu encontro as palavras de origem ali dentro inteirinhas, certo? Palavras compostas por aglutinação perdem ou ganham elementos. Então, planalto, planeta, paraquedas, certo? Então, neste caso aqui, eu tenho alterações nessas palavras. Eu preciso que você observe comigo, eu vou voltar aqui um pouquinho. Derivação. Dentro de palavras derivadas, eu encontro somente um radical. Composição. Encontro mais de um radical dentro da palavra. Além disso, nessa etapa sobre formação de palavras, eu quero destacar dois processos para vocês que aparecem mais em algumas provas, em outras de maneira alguma. Então, só estou falando aqui contigo.
Derivação imprópria, que é quando eu pego uma palavra e mudo a classe gramatical dela, sem que ela sofra alterações na escrita e na pronúncia. Isso é uma derivação imprópria. Então deixa eu te dizer assim, ó. Aquela parede areia ficou feia nesta sala. Areia é um substantivo, mas quando eu disse parede areia, areia virou adjetivo. Mudou a pronúncia? Mudou a escrita? Não. Porém, a classe gramatical foi modificada. Isso é uma derivação imprópria. Feito? Além disso, nós temos um processo chamado neologismo, que é a criação, a invenção de palavras que não estavam previstas no léxico da língua, no conjunto de palavras e expressões da língua. Isso nós chamamos de neologismo. Eu, inclusive, sempre lembro de um livrinho da minha infância que chamava Marcelo, Marmelo, Martelo, que era de um garoto que inventava palavras porque ele não aceitava o nome das coisas, certo? Inclusive, parece que está virando filme ou série por aí. Então, observe assim comigo. Formou uma palavra que não existia, certo? Eu estou diante de um neologismo. Feito? E agora nós vamos a uma última etapa da nossa aula. Classe de palavras ou classes morfológicas. A classificação das palavras, em especial a partir de suas finalidades. Classes morfológicas, também conhecidas como classes de palavras, são categorias gramaticais nas quais as palavras são classificadas de acordo com suas características morfológicas e sintáticas. Quais são as classes gramaticais? Nós vamos passar por elas aqui rapidinho, tá? As classes gramaticais são 10. Algumas são de palavras variáveis e outras de palavras invariáveis. Variáveis são aquelas que eu posso variar, flexionar. Tem plural, tem feminino, tem tempo, tem modo, tem voz. Então essas palavras são chamadas de variáveis. As invariáveis são aquelas que não se modificam. Por exemplo, advérbios, preposições, conjunções, que não tem plural, não tem feminino, não tem nenhuma forma de flexão, certo? E agora rapidinho. Classes gramaticais. Substantivos são as palavras que nomeiam seres, lugares, coisas. Então, se nomeia, é um substantivo. Verbos indicam um fato, que pode ser uma ação, pode ser um processo, um fenômeno ou um estado, como correr, estudar, ser. Adjetivos apresentam características dos seres, caracterizam os seres. Bonito, feliz, grande. Advérbios apresentam circunstâncias do fato verbal, de tempo, de lugar, de modo, de negação, de companhia, de instrumento, de dúvida. Então, hoje, aqui, muito rapidamente, são advérbios, que são palavras invariáveis. Adjetivo, verbo e substantivo, variáveis. Pronomes, palavras que substituem ou acompanham os nomes. Aí você tem pronomes pessoais, você tem os pronomes possessivos, demonstrativos, e por aí vai embora. Coloquei alguns exemplos. Ele, ela, isso, nós. Mim comigo, teti contigo. Lembra dos pronomes pessoais do caso oblíquo? Preposições. Preposições são conectivos. Conectam uma palavra a outra dentro de uma estrutura sintática. Nós observamos isso na situação da regência. Então, se eu gosto de bolo. Então, esse de conecta o verbo gostar ao substantivo bolo. Conjunções também são conectivos, mas conectam orações inteiras ou termos de orações. Mas, porque, e, porém, todavia, contudo, embora. Feito? Artigos determinam ou especificam substantivos ou indeterminam. O, a, uma, os, as. Numerais, palavras que indicam quantidade exata ou posicionamento dentro de uma ordem. Numerais cardinais, quantidade, 1, 2, 3, 500, 600.
Depois, ordinais, primeiro, segundo, vigésimo, trigésimo e assim por diante. Lembrando ainda que temos os numerais fracionários e multiplicativos. Multiplicativos, dobro, triplo, fracionários, metade, um terço. E por último aqui, as interjeições, que são palavras, expressões que indicam uma emoção, um sentimento, uma reação, uma sensação. Exemplos: ufa, bravo, ai. Na comunicação online, as interjeições são muito comuns. Precisamos destacar aqui: classificação morfológica não é fixa. A cada contexto, a palavra pode atender a uma finalidade, desempenhar uma função diferente. Então, não vá para a análise morfológica com as classes gramaticais pré-determinadas. É necessário que você olhe o contexto de uso da palavra. Feito? Além disso, é importante também nós sabermos que algumas palavras não se encaixam em nenhuma das 10 classes gramaticais. São as chamadas palavras denotativas, que é assunto para uma outra aula. Então, bons estudos e até a próxima!